Oi, pessoal. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1 eu vou ler. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos os quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, para passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Fazendo oração junto com os pastores da região de Seul, eu fiquei muito feliz. E hoje, durante a oração, muitos ministros testemunharam. Antigamente, os irmãos tinham uma vida e se libertaram dessa vida. Quando eu escutei o testemunho deles, eu fiquei muito feliz. O coração do ser humano tem muitas coisas que é parecido com o corpo humano, né? Se entrar o vírus da dengue, da malária, da tifoide, então não fica quieto, ele vai começar a agir. No começo não são muitos, mas principalmente da malária. Quando entra no nosso corpo, em um curto momento, ele começa a atacar. Quando eu estava na África do Sul e fui para a Tanzânia, eu fui para a África do Sul para a Tanzânia, eu falei para a missionária que eu estava com um pouco de febre e um pouco de tosse. Aí eu falei: eu tô com um pouco de gripe, né? Aí a missionária falou: pastor, aqui é a África. Aí eu falei: eu sei que eu tô na África, eu vim sabendo que ia para a África. Daí ela falou: não, vamos agora pro hospital. E eu fui para o hospital fazer o teste da malária, para ver se eu estava com malária, né, exame. E aí eles colocaram meu sangue no microscópio depois que secou, e aí estava ali o vírus da malária. Aí eu queria ver, daí deixaram eu ver, e realmente com o microscópio dava para ver. E eu estava com malária. Naquele momento, eu tomei três cápsulas do remédio que ele me deu e eu fui curado. Então, se você pegar a malária quando você está no começo dela e ser curado dela, então não tem problema. Mas quando ela começar a se desenvolver, em 1 ou 2 dias, quando ela começa a se espalhar pelo corpo, a pessoa pode morrer. Então, quando entra a malária no corpo e começa a se espalhar,
É a mesma coisa com o pensamento dentro do coração do homem. Ananias vendeu a sua terra, o seu terreno, e vendeu, e ele recebeu uma quantia, a esposa também sabia, e levou uma parte desse dinheiro diante dos apóstolos. Acho que o Pedro era muito minucioso, né, também nas coisas. Por que ele estava perguntando por que só trouxe essa quantia, não trouxe mais? As pessoas falam que eu sou muito exigente, mas eu acho que Pedro é pior do que eu. Eu teria recebido a quantia e diria amém e pronto. Mas Pedro perguntou, isso é tudo que você recebeu? Então, o que o Ananias respondeu? Pedro perguntou para Ananias, Ananias, por que encheu Satanás teu... não, tá aqui. Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, a primeira coisa que Pedro falou para Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Então, Satanás coloca vários tipos de pensamento dentro de nós. Então, esse pensamento não fica parado, mas ele começa a crescer dentro do nosso coração e começa a encher o nosso coração. Quando vocês têm um tipo de vida, Satanás nos tenta, e quando entra o pensamento de Satanás em nós, a gente simplesmente deixa passar. E a gente está vivendo assim, mas Satanás continuamente começa a fazer crescer esse pensamento. Assim como a tuberculose vai crescendo, assim como o vírus vai crescendo. Aqui no versículo, está escrito no final do versículo 3, reservando parte do valor, então, aqui está escrito que o Barnabé, ele vendeu, aqui no final do capítulo 4, né? O Barnabé, ele também vendeu a propriedade dele, ele ofertou diante de Deus e foi utilizado para ser pregado o evangelho, né? Então, no coração de Ananias e Safira, que coração eles tiveram? Outras pessoas estão ofertando, então nós também temos que ofertar. Então não surgiu fé no coração deles. Se as pessoas falarem que a gente não tem fé, e aí, o que vai acontecer? Então, não veio do coração da fé. Se por acaso Ananias e Safira tivessem vendido a propriedade pela fé, então o dinheiro da propriedade eles poderiam ofertar diante de Deus. Então, se eu ofertar só metade, olha, eu estou ofertando metade eu quero usar em tal lugar, tá? Eles poderiam falar assim. Então, eles queriam ofertar todo o dinheiro da propriedade, mas aí no coração deles, se a gente ofertar tudo isso, aí eu não vou ter dinheiro. E aí, se Deus não me ajudar quando eu não tiver dinheiro? Então, esse tipo de coração começou a trabalhar dentro deles. No começo, sem fé, as pessoas estavam vendendo terreno, então ele também queria copiar e vender o terreno. Vendeu. Aí ele queria ofertar tudo, mas depois ele pensou, se eu passar dificuldade, não, eu tenho que guardar um pouco. Então veio esse tipo de coração. Se eu passar dificuldade, não é esse coração que veio. Se falar friamente, quando eu tiver dificuldade, Deus não vai me ajudar. Surgiu esse tipo de coração. Por isso eles não tinham fé em Deus. Todos os problemas na vida espiritual começam através da desconfiança. Por isso, Satanás coloca vários motivos de desconfiança dentro do nosso coração. De vez em quando, tem vezes que eu sinto um coração, eu trabalhei muito bem essa vez.
Eu escolhi um bom tema para a conferência essa vez. Às vezes surge esse tipo de coração. Esse método que eu usei essa vez foi muito bom. Isso é desconfiança. Que desconfiança é? Não fui eu quem fiz, mas foi Deus quem trabalhou através de mim. Então Deus some e eu apareço. Isso é desconfiança. Quando surge esse tipo de coração, eu preguei bem, as pessoas estão sendo transformadas. Hoje à tarde, eu fiz jejum. E uma irmã nossa trouxe uma outra senhora. Então, essa senhora veio uma vez só à nossa igreja há muito tempo atrás. Ela veio uma vez para a nossa igreja. Ela falou que o culto foi muito gracioso e abençoado, mas no dia seguinte assistiu à televisão e saiu um documentário e não saiu a foto do pastor Oxupark, mas estava falando sobre o pastor Oxupark na televisão. Ela pensou, nossa, vai acontecer um grande problema comigo, daí ela parou de vir na igreja. Então ela veio uma vez na nossa igreja, ela tem a lembrança de que foi muito bom a única vez que ela veio para a nossa igreja. Mas mesmo assim, o pastor Park não parece ser esse tipo de pessoa que a televisão está falando. Então, como é que aqueles membros da igreja vão continuar frequentando aquela igreja? Iam partir. Então, muitos conflitos começaram a vir na cabeça dela. E aí, no domingo passado, depois de um ano, ela veio de novo para a nossa igreja. Domingo passado. Ela veio para a nossa igreja, ela escutou a palavra. E o culto foi tão abençoado e gracioso e ela foi embora assim. E a irmã estava do lado dela e ela me ligou. E hoje, ela veio novamente para a nossa igreja. Ela falou que queria se encontrar comigo. E eu falei com ela. Aí, como eu estava no momento de oração, eu só queria cumprimentá-la e queria ir embora logo, eu tinha que descer logo. E eu pensei, eu vou falar só um pouco com ela, depois eu vou pregar o evangelho para ela na próxima oportunidade. E eu não podia falar para ela, tá, pode ir embora agora, eu tenho que ir embora. Aí eu estava esperando um pouco mais, mas ela não queria ir embora. Então não deu pra gente sentar e ficar conversando, né? Por isso, eu pensei, eu tenho que pregar o evangelho para ela. Eles não vão deixar de fazer culto de oração sem mim, então eles vão orar. E eu, de uma forma simples, preguei o evangelho para ela, eu abri a Bíblia e preguei para ela, e ela recebeu a salvação. Eu fiquei muito agradecido. Mesmo que eu não tenha comido, nossa, eu estava sem nenhuma fome de tanta gratidão que eu senti. Aí eu mandei uma mensagem para o pastorinho. Você já jantou? E esse pastor, que nem um tiro, ele me respondeu que vamos jantar juntos? Então a gente estava comendo mingau. Então era o segundo dia de jejum, né? Até ontem à noite era o segundo dia de jejum. Então, quando a gente decide uma semana de jejum, a gente consegue fazer 5 dias. E quando a gente decide 5 dias, a gente faz só 2 dias. Então, sabe o que é mais feliz? A comida, depois que a gente faz jejum, nossa, como ela fica gostosa. Nossa, por que essa sopa tá tão gostosa assim? A irmã recebeu a salvação e eu fiquei tão feliz dentro do meu coração. Deus. Então, quem tem que vir, o Senhor faz vir.
E o Senhor fazendo receber a salvação, essa pessoa também recebe a salvação. Essa vez, no mês de abril, ano passado, no outono, a gente fez a conferência aqui na igreja, porque a gente não conseguiu fazer no ginásio. Os irmãos estavam com muita expectativa. E os irmãos pregando, eles têm o testemunho, e é tão bom esse testemunho deles. Deus, dentro dos seus corações, se ficar parado o pensamento que Satanás coloca dentro do seu coração, então ele não fica parado, ele começa a multiplicar. Ele começa a trabalhar. Então eu também. Tem muitas vezes que Satanás coloca o pensamento dentro de mim. Então eu já vomito na hora. Ah, essa vez eu fiz bem. Ah, não, Deus, eu não fiz bem. Ai, Deus, eu apago o que eu pensei. Então, fechando os olhos, Deus, não assim, eu já vomito na hora. Porque se eu tiver mais tempo, se deixar mais tempo o pensamento, então ele vai se proliferar mais rápido. Então, Ananias e Safira, eles podiam ficar quietos sem vender a sua propriedade. Ou se não vendesse, ninguém soubesse. Ou se não vendesse pela imobiliária. E eles venderam a propriedade. Por quê? Porque os outros estavam vendendo a propriedade. Tendo ou não fé, ele queria seguir as outras pessoas. Então, ele vendeu a propriedade dele. Ele vendeu a propriedade. E quando ele queria ofertar, e que pensamento ele teve? E se acabar todo o dinheiro? Se acabar todo o dinheiro, o que eu faço? Se acabar todo o dinheiro, o que eu faço? O que faltou no coração dele? Por que surgiu esse coração? Porque faltou Deus no coração dele. Vocês acham que Deus não vai conseguir vestir uma pessoa, não vai conseguir alimentar uma pessoa? Pessoal, o segredo do perdão dos pecados, como nascer de novo? Nascer de novo. E Deus, por 40 anos, alimentou 600 mil homens no deserto. Vocês acham que vai ser difícil, vai ser agoniante Deus alimentar uma pessoa? Não. Mas que tipo de pensamento surge dentro de nós? Surge um pensamento de que parece que Deus não vai nos ajudar. Parece que Deus não vai nos abençoar. Parece que Deus não vai conceder bênção. Surge esse tipo de coração. Quando eu penso, Jesus Cristo se tornando o centro da nossa vida, se não teve nenhuma pessoa que Deus não trabalhou, Jesus Cristo se tornando o centro da vida deles. Não teve nenhuma pessoa que Jesus Cristo não trabalhou na vida dos irmãos, que Jesus Cristo se tornou o centro da vida deles. Então, no começo, parece que não ia dar certo, parecia que ia dar errado, mas depois, quando eles viram que Deus trabalhou em tudo, foi tão gratificante. Quando o povo de Israel caiu na tentação no deserto, o que eles fizeram? Eles, tendo a coluna de nuvem, coluna de fogo, eles viram a Deus. No deserto, se não tiver essa coluna de nuvem, todo mundo morre queimado. Aquela nuvem deu sombra para todo mundo. Imagina o deserto, à noite é tão frio, mas aquela coluna de fogo iluminou e aqueceu todo o povo de Israel. Ele protegeu, acalentou todo aquele povo. E no dia seguinte, eles comeram o quê? O maná que desceu do céu. E assim eles iniciavam o dia. Eles estavam debaixo da coluna de nuvem e de fogo, tomaram água da rocha, comeram o maná. As roupas não se rasgaram, nem as sandálias se furaram. Por 40 anos, imaginem, pessoal, a roupa não estragar. E ainda mais no deserto. Mas eles estavam falando o quê?
Não sabemos onde foi parar esse Moisés que nos tirou do Egito. Vamos fazer um Deus de ouro. Todos deem um ouro, deem o seu ouro e vamos fazer um bezerro de ouro. Então, Satanás, para ofertar para outra coisa, ele não deixa, mas na hora para fazer um bezerro de ouro, veio um monte de ouro na hora. Mesmo que eu fosse, se dissesse que eu sou Deus, nossa, eu também ficaria irritado. Tem a coluna de fogo, tem a coluna de nuvem, ele estava alimentando eles com o maná, bebendo a água da rocha. Eles ainda questionaram, cadê Deus? Vamos fazer um Deus de bezerro de ouro. Parece que Deus não vai trabalhar em mim, parece que Deus não vai me ajudar. Parece que Deus não vai me proteger. Hoje, eu vi todo o currículo dos seminaristas. Porque eu tenho que conversar com eles daqui para frente, então eu vi o currículo deles. Quando eu vi o currículo, eu mandei eles preencherem. O que eles desejam é que eles gostariam de jogar futebol. Pela saúde deles. Sim, é uma coisa necessária. E depois, eles falaram o quê? Ia ser bom fazer uma viagem evangélica sem dinheiro uma vez por mês. Isso é o que eles mais escreveram. Aqui na cidade a gente não tem como sentir a Deus. Mas quando a gente vai para viagem evangélica sem dinheiro, eles podem sentir o quê? A Deus. Não tem onde dormir, então tem que pedir para Deus, não tem o que comer, tem que só olhar para Deus, não tem tarifa do ônibus, então tem que olhar só para Deus. E assim, os irmãos foram para a viagem evangélica sem dinheiro, eles viram Deus nos ajudando. No começo eles tiveram fardo, no começo eles tiveram dificuldade, no começo eles não queriam ir, mas indo eles viram Deus ajudando e no coração voltou. Que coração? Eu queria ir mais uma vez, eu queria experimentar mais uma vez a Deus, eu queria experimentar de novo o trabalho de Deus. Surgiu esse coração no coração dos irmãos. É a mesma coisa no coração de vocês. No coração de Ananias, o pensamento carnal. Vivendo sem pensamento nenhum. Eu vendi a minha propriedade agora. Então eu vou deixar uma parte. E eu queria dar. Se eu quiser deixar a metade e só dar. E se ficar com a metade, o que as pessoas vão dizer de mim? Então ele estava enganando o seu próprio coração. Enganando o seu próprio coração. Ele começou a receber a escuridão no coração dele. Se eu ofertar tudo depois, se eu tiver dificuldade, e aí? Se eu ofertar metade, as pessoas vão falar que eu não tenho fé, e aí? E se eu ofertar tudo? E depois, como é que Deus vai me ajudar? Se Deus não me ajudar, o que eu vou fazer? Por que Deus não vai ajudar? Se são filhos salvos por Deus, vivendo 50 anos, todos os dias dentro da minha vida, eu vejo Deus trabalhando dentro da minha vida. Todos os dias, todas as horas. Hoje de manhã eu me reuni com os pastores, a gente orou, testemunhou, Os pastores, sabe o que é gratificante? Dentro do coração dos pastores, mesmo recebendo a salvação, eles estavam vivendo, seguindo o pensamento deles. E a partir do ano passado, eles começaram a perceber o que? Desde o ano passado, eu estou seguindo a minha carne, eu não posso continuar seguindo a minha carne, eu tenho que me libertar dela. Realmente eu sou um ser humano muito mau, não tem nenhum bem dentro de mim. Fora a graça de Deus não existe o bem nenhum. Os irmãos começaram a ser transformados de uma forma incrível.
E o dia inteiro nós sentamos e oramos, nós testemunhamos, oramos, testemunhamos, e assim já passou logo o dia. Aí quando um irmão testemunhou, depois outro irmão testemunhou. Antigamente, os pastores testemunhavam diferente. Eles falavam coisas para ganhar ponto, né? As bondades dele, o que eles fizeram bem. E agora eles têm liberdade. Quando eles se reúnem, eles falam que eles não têm fé, que eles não fazem bem. E assim, como o coração está fluindo, o coração anda junto. É tão gratificante. Pessoal, dentro dos seus corações, se vocês aceitarem a palavra de Deus, não é quando vocês dormem que crescem. Mas vocês aceitando a palavra e continuamente ruminando sobre ela, ela vai crescendo dentro do seu coração. A palavra de Deus, por menor que ela seja, se ela entrar no seu coração, ela vai começar a proliferar no seu coração. Então a forma que vocês enxergarem o mundo vai ser diferente. É a mesma vida, mas se vocês enxergarem com os olhos de Deus e com seus próprios olhos, é completamente diferente. Se você olhar com o pensamento de Deus e olhar com o seu próprio pensamento, é muito diferente. De manhã veio o telefonema dos Estados Unidos. Um irmão do Coral Graças, jogando futebol, quebrou a perna. E agora mandaram ele de avião para a Coreia e ele está chegando aqui. Eu falei, manda ele vir logo. Eu falei, pisa no motor do avião. Ele não tem plano de saúde nos Estados Unidos, então ele tem que vir, ele não tem dinheiro, também tem que vir fazer tratamento na Coreia. Depois que o irmão Park recebeu salvação aqui na nossa igreja, quando tem problema, quando ele vê algum problema na saúde, então esse problema de saúde tem que ir para tal médico. Aí quando tem problema, a gente liga para ele, ele nos manda. Essa doença, então vai para tal médico, essa doença vai para tal médico. A vez passada, eu estava em Masan com o pastor Kim, e ele está com câncer. E ele fez cirurgia. No dia que ele fez cirurgia, eu fui visitá-lo à noite. Mas aquele dia não podia ter visita. Aí eu falei para o irmão Park. Aí eu orei por ele. E aí, depois que ele fez a cirurgia, passou uns 5 dias, eu acho. Lá na cidade de Seul veio o pastor Yang Yu, o pastor Kim Song-yun. Quando ele estava com dor de barriga, ele não tomou uma morfina e ele teve dor. O pastor Yang Yu estava falando simplesmente e eu escutei, mas por que tem que tomar morfina se ele fez cirurgia? No primeiro ou segundo dia é normal ter dor, mas no 5º dia ter dor? Aí eu procurei o irmão Park. O que aconteceu com o irmão Kim? A morfina. Não é quem tem câncer que toma morfina? Aí o irmão Park, ele me explicou. O pastor Kim, ele estava com câncer espalhado entre o coração e o pulmão. Então ele não queria fazer a cirurgia, né? Porque mesmo que fizesse, não ia ter jeito. Então, como ele estava com muita dor, eles fizeram só uma cirurgia para amenizar a dor dele. Então era normal vir a dor agora. Então aí eu calculei. Eu não sou um médico. Quando começa a ter dor,
A pessoa não consegue viver, se vive muito 5 meses, e no máximo, no mínimo 3 meses, né? Então eu comecei a pensar. Aí o irmão Joe, ele testemunhou domingo passado. E eu queria falar esse testemunho pro pastor Kim. Eu liguei para ele. Olha, eu quero te visitar, né? Aí ele falou para eu ir pro hospital. E era numa quinta-feira. Aí era umas 5 horas que ele veio. Então era um culto de oração na casa de um ancião. Então eu tinha que sair dali 5 horas. Aí eu comecei a conversar com esse pastor Kim, que ele apareceu. Então antes disso, eu e o pastor Kim tivemos um problema. E com esse problema, não dava pra gente orar. Quando tinha um problema em Masan, eu tinha uma forma de ver e o pastor Kim tinha uma outra forma de ver. Então eu tinha que orar com o pastor Kim, mas no meu coração, com certeza eu estava pensando no pastor Kim e eu sabia que ele estava pensando, a gente teve um pensamento errado, então a gente estava tendo um desentendimento, então a gente não conseguia resolver isso. Então a gente tem que ter um coração para a gente poder conseguir orar junto. Tem que ter um coração para Deus também poder responder a nossa oração. Mas quando a gente orou, Satanás escondeu isso do nosso coração e a gente não conseguia orar. Aí quando eu olhei para o relógio, até às 6 horas, eu tinha que sair, às 6h45 eu tinha que sair até. Como eu não conhecia a casa daquele ancião, porque eu nunca tinha ido, então eu fiquei chateado, porque a gente estava conversando, mas o coração não estava fluindo. Sabe qual é a diferença entre a cabeça e o coração do ser humano? Deus falou para Adão e Eva, né? Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Mas Satanás falou que é certo que não morrereis. Então, certamente morrerás, certo que não morrereis, são palavras completamente opostas. Então, pela cabeça pode aceitar as duas palavras. Mas pelo coração você jamais pode aceitar duas coisas opostas. Então, se você aceitar o coração de que certamente morrerás, então você jamais vai poder aceitar aquela palavra que é certo que não morrereis. Se você aceitar que é certo que não morrereis, então você tem que expulsar aquele coração de que é certo que eu vou morrer. Na cabeça, você pode aceitar duas teorias. Pessoa A falou assim, pessoa B falou assim. Deus falou assim, Satanás falou assim. Pela cabeça, você pode aceitar as duas coisas. Mas pelo coração, você jamais pode aceitar duas coisas opostas ao mesmo tempo. Então, como Deus falou, se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Se aceitar essa palavra no coração, então a palavra de Satanás que diz que é certo que não morrerei, jamais vai poder entrar no coração. Mas se eu quiser aceitar essa palavra dentro do meu coração, eu tenho que jogar fora aquela palavra de que é certo que morrerás. Então, se eu tiver esse coração que eu vou morrer, então jamais vou aceitar a palavra que eu não vou morrer. Então, para você aceitar o evangelho, você tem que se arrepender do seu pensamento e aceitar o evangelho. Ou seja, você tem que abandonar o pensamento que Satanás colocou e tem que aceitar o evangelho de Deus. Por isso, no seu coração, você jamais pode aceitar duas coisas opostas. Se eu aceitar aquela palavra de que Deus falou, é certo que morrerás, então não vou aceitar a palavra de Satanás. Mas se eu quiser aceitar a palavra de Satanás, eu tenho que jogar fora a palavra de Deus. Ontem, o pastor Yongdong me ligou. Em São Petersburgo tem um irmão chamado Alcácer. Em Vladivostok, ele recebeu a salvação, ele é drogado e ele recebeu a salvação, ele foi transformado, ele veio para a Coreia, ele testemunhou. Eu me encontrei com esse irmão. Esse irmão,
recebendo um outro pensamento que não é o evangelho. Eu perguntei para o pastor, tem certeza que ele recebeu a salvação? Toda a salvação dele desapareceu do coração dele. Por quê? Porque ele escutou um pequeno pensamento de Satanás, então ocupou o coração dele. Por isso, pessoal, as pessoas que estão contra a igreja, há pouco tempo atrás disseram que eram justas, que eram santas, elas disseram assim. Esses irmãos, aceitando o pensamento de Satanás, escutando a voz de Satanás, então, tem que jogar tudo de Deus fora para aceitar a voz de Satanás. Então é assim que Satanás trabalha. E assim as pessoas começam a se tornar muito malvadas. Como uma pessoa que recebeu a salvação pode ser assim? Recebeu a palavra de Deus. Depois Adão recebeu a voz de Satanás e aceitando aquela palavra de que ele não morreria, ele decidiu, ele colocou a mão para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A pessoa que acreditou na palavra, ele vai ficar com medo de tocar no fruto de conhecimento do bem e do mal. Mas eles, sem medo, eles comeram desse fruto. No nosso coração, é muito medonho esse pensamento que Satanás coloca. E assim, acaba morrendo espiritualmente. Dentro da igreja, escutando várias coisas que desprezam a igreja. E se você não confirmar, então seu espírito vai morrer pouco a pouco. Pouco a pouco seu espírito vai morrer. No começo não, mas pouco a pouco. Então esse pensamento, se a gente aceitar no nosso coração, então a gente não confirma se é certo, a gente não abre a Bíblia para confirmar. As pessoas de Tessalônica, elas escutaram a palavra. Ah, isso é verdade. E essas pessoas, elas abriam a Bíblia para confirmar, para ver se era. Antes de escutar isso, se você procurar na Bíblia para você confirmar se é certo ou não, você tem que aceitar depois que confirmar. Mas a pessoa que tem o coração arrogante, não escuta o que Deus fala, ela julga dentro do seu coração. Então, a partir desse momento, aceitando a voz de Satanás, a vida espiritual começa a se deteriorar. Ananias e Safira, no começo, eles foram vender sua propriedade. E a cada momento, Satanás vai colocando um pensamento. Ah, os outros venderam propriedade, eu também vou vender. Ah, vou ofertar, eu também vou ofertar. Então, se todos... Mas se eu dar tudo, então, como é que eu vou viver daqui para frente? Se eu tiver dificuldade, eles ficaram preocupados. Ah, então vamos dar metade? Não, mas se eu der metade, a igreja vai falar que eu não tenho fé. As pessoas que não têm fé, elas têm preocupação. Não tendo, tem preocupação. Vendendo propriedade, tem preocupação. Não tendo, tem preocupação. Elas ficam preocupadas que vão falar que não tem fé. É ou não é? Quem tem fé... Vendendo a propriedade tem liberdade, não vendendo tem liberdade, dando tem liberdade, não dando também tem liberdade. Quem tem fé é assim, é amém? Ontem e hoje, a gente fez reunião de pastores e todos eles tinham liberdade. Por que não tem fé? Querer ser reconhecido na igreja, essa pessoa quer ser reconhecida na igreja. Pessoal, não é importante eu ser reconhecido pelo ser humano. Não é importante isso. Pessoal, se eu não tiver reconhecimento do ser, se eu for reconhecido pelo ser humano, mas Deus não me ajudar, então isso não vale de nada. As pessoas são assim. Os pastores que não têm fé, eles ficam me espiando, né? Ficam vendo como é que eu vejo eles. Então eu rio, porque eu não posso fazer nada contra eles. Por exemplo, se for meu filho, se eu deixar uma grande igreja na mão dele, se Deus não trabalhar,
Então ele vai destruir a igreja. Mas tem uma pessoa que eu tenho ódio e eu mando para uma igreja pequena. Mas se Deus trabalhar, então na hora cresce a igreja, Deus abençoa. Quem é que vai impedir? Então a gente pode não falar, mas a gente pode ver com os nossos olhos. Ah, Deus está trabalhando através daquela pessoa. É porque a gente não fala. Mas os irmãos da igreja sabem. Vive pela fé ou não vive? Mas as pessoas querem vender a propriedade. Eu vou ofertar, as pessoas vão me reconhecer, vão falar que eu tenho fé. Mas porque não queria vender? Porque ele tava assim, confuso, né? Mas ele queria ofertar. Mas aí, se eu ofertar tudo, se Deus não me ajudar... Todas as coisas eram um empecilho. Quando a gente vê os irmãos que partiram da igreja, eles falam um monte de abobrinha, não é verdade? Eu pergunto, você está com tanta dificuldade? Você não tem Deus? Você, com essa dificuldade, Deus não te ajudou? Você não acredita nesse Deus? Quando eu tive dificuldade, Deus sempre me ajudou, mas por que o Deus que você acredita não te ajuda? Então, Saul queria tanto matar Davi, mas Deus protegendo a Davi, como é que alguém podia matar Davi? Quem é que pode te prejudicar? Quem é que pode te maltratar? Quem é que pode te matar se Deus estiver contigo? Eu só enxergo a Deus, não é verdade? É só Deus quem pode tocar. Se não tiver fé, primeiro, não tem liberdade. A Bíblia diz o quê? Que Deus é o Espírito e onde há o Espírito de Deus há liberdade. Se tiver fé, tem liberdade. Por quê? Deus ajuda. O segundo filho, ele entrou na casa do pai. O pai o abraçou, o beijou, mandou colocar sandálias nos pés, mandou colocar anel, mandou matar seu filho cevado. Essa palavra deu liberdade no coração do filho. Até então ele pensava, se ele me expulsar, se ele fica com ódio de mim, o que eu faço? Então ele não tinha liberdade. Mas depois que ele conheceu exatamente o coração do pai, uma pessoa tão suja e imunda como eu, ele está me aceitando, ele me reconhece como filho. Ah, eu agradeço tanto a isso. Então, ele se tornou um coração com o pai e teve liberdade. Então, ele agradeceu e teve liberdade por vestir a roupa, por comer o novilho cevado, por poder comer mondongo, ele teve liberdade e agradecimento. E todas as pessoas vieram ao redor dele para o banquete. Ah, quer dizer que você foi viajar lá para o exterior e voltou agora. Os amigos falaram, nossa, mas o seu irmão mais velho não te falou nada. Ah, o pai resolveu tudo por mim, não é verdade? A reclamação do filho mais velho não foi o pai que resolveu? Nossa, que anel bonito. Onde você achou isso? Ah, foi meu pai. Nossa, quem pegou esse novilho cevado? Ah, foi meu pai. Se receber a graça, sai esse som. Você fez isso? Ah, não, foi meu pai. Nossa, que roupa bonita. Ai, foi meu pai. Sabiam? Quem recebe graça, fala esse tipo de coisa. Nossa, você trabalha bem. Ah, é meu pai. Nossa, você negocia bem. Ah, é meu pai. Não é verdade? Isso é uma pessoa que recebeu graça. Uma pessoa tão suja, má, mentirosa, lascívia como eu. Aquele coração que eu recebi do pai, antes do filho conhecer o coração do pai, a fé jamais pode ser formada no coração dele. Quando a gente lê a Bíblia, se a gente descobrir o coração do nosso pai, a fé automaticamente se realiza. Automaticamente se realiza. É tão gratificante diante de Deus.
Quando eu vejo na Bíblia, dá para ver o coração do Deus Pai, lendo a história do filho pródigo. Ah, Deus aceita até esse tipo de pessoa. O irmão Park Yong-chan, no primeiro dia da conferência que acabou, ele falou para mim, pastor, eu não posso ficar na igreja porque eu sou uma pessoa muito má, eu não tenho condições. Aí eu ri, eu falei, eu também sou mau. Eu também sou sujo, por isso eu recebi a graça de Deus. Eu também sou egoísta, eu também sou cheio de falhas, por isso que eu recebi graça. O irmão ficou tão agradecido. Ele ficou tão feliz. Deus. Uma pessoa como eu, será que Deus vai aceitar? Será que Ele vai amar? Até quando? Até eu entrar em atrito com o pai, o segundo filho teve esse tipo de pensamento. Mas um dia, esse filho pródigo, quando ele sentiu fome no chiqueiro e ele ia morrer de fome ali, ele não aguentou e ele queria ir para o pai. E Deus deu sabedoria para ele. Ele queria ir para diante do pai e falar, pai, pequei diante do céu e diante de ti. Trata-me como, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele tinha esse coração para falar para o seu pai. Se o pai quiser me expulsar, então é só eu ser um dos trabalhadores dele. Então ele foi para o seu pai. E o pai, vendo de longe, foi correndo em direção ao filho, o abraçou e deu um beijo nele. E ele falou, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra os céus e diante de ti. E ele queria falar, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não falou isso, trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque quando ele não conheceu o coração do pai dele, ele precisava falar isso. Mas agora, como ele me recebeu como filho, se eu disser para ele me tratar como um dos trabalhadores dele, eu estou rejeitando, eu estou desconhecendo o coração do pai. Então, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele falou até aqui. Trata-me como um dos teus trabalhadores, ele não falou isso. Por quê? O pai já o recebeu como filho. Porque senão ele estaria contra o pai. A partir daquele momento ele teve liberdade diante do pai. Vestir roupa, ele teve liberdade. De comer, ele teve liberdade. De conversar com o pai, ele teve liberdade. De conversar com os amigos, ele também teve liberdade. Para esse tipo de filho, o pai deu essa liberdade e ele recebeu graça. Ananias e Safira não conheciam esse Deus. Amados irmãos, se você quiser distinguir os pensamentos que surgem dentro do seu pensamento, vocês têm que ler a Bíblia. Se vocês não lerem a Bíblia, vocês vão fazer as coisas pelo seu pensamento e pelo seu julgamento. Por isso que vocês erram. Um dia, a esposa de Abraão falou a Sara, a Deus não permitiu que eu concebesse. Quando que Deus não permitiu que Sara concebesse? Pela palavra da Bíblia, Deus concedeu. Eu lhe farei pai de nações. A sua geração vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Dentro do coração de Sara, porque não tinha a palavra de Deus. O coração dela estava se inclinando para o lado da situação. Na sua casa. Se vocês não lerem a Bíblia de manhã, quando vocês se depararem com um problema, então vai decidir o momento que quando surgir a situação, ou vocês vão aceitar essa situação pela palavra ou pelo seu pensamento. Então vocês vão sentir o que? Deus não me ajuda, Deus não me protege. Surge o coração de que eu tenho que me proteger. Surge o coração de que eu tenho que sobrar dinheiro para mim. Surge o coração de que eu tenho que sobrar o dinheiro para mim.
E se eu disser que eu guardei esse dinheiro para mim, vão dizer que eu não tenho fé. E se eu não dizer, então tem esse coração e aquele. Aí fiquei em conflito. E aí, com mentira, tá, eu vou falar que eu estou ofertando tudo. E aí trouxe o dinheiro. O casal, eles chegaram à mesma conclusão, combinaram o pensamento e foram para diante deles. Ananias e Safira não é outra pessoa, pessoal. Se a gente não lê a palavra e a gente não acreditar em Deus, a gente vai ser arrastado pelo pensamento de Satanás. As pessoas, para matar as moscas, elas colocam uma cola, né, para matar essas moscas. Então elas estão voando com tanta liberdade, mas quando elas são pegas pela cola, elas não têm mais liberdade. Aquelas moscas que estavam voando com tanta liberdade não tem mais força para se mexer. O nosso coração, dentro de Jesus Cristo, é claro, é glorioso. Mas se a gente ficar distante da palavra de Deus, a gente perde a força e a gente acaba perdendo toda a força, né? Mas o servo de Deus, pastor, através da comunhão com os irmãos, eu tenho que me libertar desse pensamento. Porque Satanás, ele segura o nosso pensamento. Quando eu me liberto do meu pensamento, eu sou liberto de Satanás. Mas se eu falar da palavra, eu acreditar na palavra, por isso é importante você ler a Bíblia lá em casa, mas vocês vindo no culto, escutando a palavra, vocês podem distinguir entre o pensamento de Satanás e a palavra de Deus. E assim vocês não vão ser enganados por Satanás. E a palavra vai fazer com que você não seja enganado por Satanás, mas você despreza a palavra. As pessoas que menosprezam a palavra facilmente caem na cola de Satanás. E assim acabam vivendo na escuridão. Ananias e Safira escutaram a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver no nosso coração, a partir desse momento a fé começa a aparecer no nosso coração. E a partir do momento que surge fé no nosso coração, porque não sou eu, é Deus quem trabalha, eu tenho liberdade, eu tenho gratidão. E eu tenho muita felicidade. Muita felicidade. Deus nos deu tanta coisa surpreendente dentro do nosso coração. Um irmão, só porque recebeu a salvação, já fica com o coração arrogante, despreza a palavra, despreza a igreja, despreza o servo. Se acontecer isso, então cai dentro do pensamento de Satanás e aí começa a deteriorar a sua vida espiritual. Desde muitos anos atrás, Satanás, ele tem muita experiência em enganar o ser humano. Por milhares de anos, ele já tem essa experiência de enganar o ser humano. E nós frequentemente somos enganados por Satanás. Nós frequentemente caímos no pensamento de Satanás. Quando a gente ora, parece Satanás dá o pensamento que ele não vai ser respondido. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica agoniado, a gente fica com vergonha de pregar. Quando a gente prega, parece que a pessoa não vai receber salvação. Então Satanás continuamente faz a gente fluir pelo lado oposto de Deus. Vendo Deus trabalhar. De manhã eu já falei sobre quando eu estava na base do exército. Todo lugar que eu me deparava com problema, Deus me ajudava. Então, todo lugar que eu ia, né? Os superiores me ajudavam. Um monte de superior me ajudou. Pessoas que pareciam que não tinham nada a ver comigo. Mas se conectando comigo, me ajudaram. Realmente, eu não tenho nada para me gabar. Mas lá na base de comunicação, dentre 1.000 soldados, dentre 1.000 soldados, eu era a pessoa mais fraca, mais inútil, mas eu fui a pessoa mais feliz. Dentro da minha base,
O meu apelido era o mais sortudo de todos. Tudo que eu fazia dava certo. Quando eu fui despachado, então um soldado que estava no meu nível tinha 6 dias, né, de aviso prévio para que ia ser despachado. Então, tal dia, até tal dia, tal pessoa vai ser despachado. Mas quando ia ser despachado, teve uma guerra bem na minha época e daí foi postergado. Um mês antes do soldado ser despachado, então eles não mandam mais trabalhar na base, só descansa. E como descansa, só pensa na cidade natal. Então, um mês antes se você fica com um mês antes de ser despachado, você fica com uma doença. Qual é essa doença? A comida não tem sabor e você não tem sono. Eu não me lembro bem a data. Então, faltava 53 dias. Até 53 dias. Então, faltava 53 dias, né? Daí, faltava um dia. Aí, o que aconteceu? Um dia antes de faltar 53 dias, eu fui despachado. Ou seja, 2 meses antes, eu já saí do exército. Em 1965, no mês de outubro, até o dia 12 de outubro de 1965, eu ia ter que estar no exército. Em um dia foi decidido que eu saía 2 meses antes. Quando as pessoas me viram, nossa, até você despachado, você é uma pessoa muito sortuda. Eu não tive nem tempo de ter aquela doença de sair antes do exército. Aqueles soldados superiores, todos eles estavam vendo como Deus estava trabalhando dentro de mim. O meu filho foi para os Estados Unidos estudar. Lá no curso que ele estudava, por causa que ele tinha que fazer esse curso para se matricular, precisava de uma conta, né? E tinha conta da igreja naquela época. E daí ele enviei um telefonema e falaram que o meu filho não ia conseguir o visto dos Estados Unidos e parece que a gente ia ter que gastar dinheiro. Aí eu ri, eu falei, por que vai ter que gastar dinheiro para tirar visto? Principalmente filhos de pastores não conseguem visto. Aí eu perguntei, os cônsuls dos Estados Unidos Aí eu perguntei, vocês têm que dar o dinheiro para quem? Então eu falei, mas eu sou pastor, como é que eu vou gastar dinheiro da propina? Não vou fazer isso para ele tirar visto. Então no curso de inglês falaram o que para mim? Tá bom. Então eu tenho paz. Mesmo que ele não passar, não tem problema, né? Aí depois de 10 minutos veio o telefonema do consulado e falou, pai, eu consegui o visto. Pessoal, tem muitos caminhos de tentações nesse mundo. Então Deus está nos conduzindo. Se Deus fazer você ir, então você vai. Se Deus não permitir, então não vai. Frequentemente eu falo, se Deus me fazer ter dificuldade, eu vou ter. Se não tiver, não vou. Então, se Deus mandar eu tirar o olho, eu vou tirar. Se Deus mandar eu tirar uma perna, eu vou ter que tirar. Se Deus levar minha vida, eu vou ter que levar. Ele vai ter que levar. Quem é que pode impedir? Eu quero fazer pelo método de Deus, não pelo método humano. Tá, se for para ter dificuldade, eu vou ter, então. Pessoal, Deus não me fez. Se Deus não me fazer passar por dificuldade, ninguém pode fazer eu ter. Se Deus fizer eu ter problema, também ninguém vai poder impedir isso.
Ananias e Safira, eles estavam numa igreja tão cheia do Espírito Santo, aceitando a voz de Satanás, porque eles acreditaram no pensamento deles. Pedro falou para Ananias, Satanás encheu o seu coração. Então, a partir do momento que ele vendeu a propriedade, Satanás já estava enganando. Então, ofertar também a mentira dele, tudo foi Satanás que enganou. Então, por causa disso, vende a propriedade, por isso você tem que esconder, por isso você tem que dar só isso. Então, até realizar aquilo no coração de Ananias, então ele recebendo o coração de Satanás, então Satanás já encheu o coração dele. Foi assim que ele foi arrastado. Hoje em dia, tantas pessoas desprezam a Satanás. Aceitam o pensamento que Satanás lhes dá no coração, sem pensar. Mas essas palavras ficando no meu coração, conectando com outra coisa, no começo, se eu não vender essa terra, parece que eu não vou ter fé, mas depois, se eu der todo o dinheiro da propriedade, o que eu vou fazer? Se eu der todo o dinheiro da propriedade, o que eu vou fazer? Depois, se eu não tiver dinheiro, Satanás coloca essa outra preocupação. Tá, então eu vou falar que eu dei tudo e eu vou guardar um pouco. Então, Satanás fica enganando, e no final, dentro do coração de Ananias e Safira, Satanás encheu o coração deles. O nosso coração também. Muitos irmãos são assim. Eles querem ler a Bíblia, mas eles falam que não conseguem ler. Eles falam que não conseguem orar direito. Eles querem pregar, mas eles ficam com medo. Acontece isso com muitas pessoas. Isso é a voz de Satanás. É a voz de Satanás. Quando a gente serve a Deus, não existe nada mais feliz do que isso. Não existe nada mais abençoado do que servir a Deus. Não existe nada mais abençoado e gracioso. Qualquer coisa que a gente tenha, eu não posso trocar pelo Deus que eu tenho. Eu vivi mais de 50 anos dentro de Deus. Pelos anos que se passaram, eu fui tão feliz. Quando a gente comprou a igreja na frente da escola de Tegu, parecia um sonho. Quando a gente fez a conferência no ginásio de Busan, parecia um sonho. Quando a gente comprou o terreno de Tedok, quando a gente colocou o caminho, quando a gente colocou a ponte, quando a gente conseguiu a autorização para construção, quando a gente conseguiu a outra autorização. Eu fiquei tão feliz quando a gente começou o seminário, quando a gente fundou a primeira igreja em Los Angeles, quando a gente construiu a igreja em Seul, quando a gente construiu a primeira igreja em Seul, em Yangchon, quando a gente construiu uma igreja que era impossível, quando a gente conseguiu a autorização para ter a igreja de Gangnam, quando fizemos a conferência em Madison Square Garden, quantas pessoas receberam salvação e ficaram felizes? Quando a gente recebeu a autorização para fazer uma igreja na África, todas as coisas impossíveis Deus foi concretizando. Se não fosse por Deus, não podia ser feito. Principalmente depois que saiu um documentário na televisão contra a nossa igreja, parece um sonho como Deus está vivo na nossa vida. Deus está vivo na nossa vida. Deus, Ele nunca vai me prejudicar.
Deus está olhando o meu coração. Quando eu dependo de Deus, Deus se agrada. Esse Deus é mais importante do que o mundo todo, é mais importante do que uma vida. As pessoas que partiram de Deus, numa grande velocidade, dá para ver claramente com os olhos quão miseráveis se tornam. Coitada dessa pessoa. Coitada. Em qualquer época, Satanás trabalha esforçadamente assim. A igreja agora está se renovando com um novo coração. Eu também. Eu não quero mais que os irmãos vivam de uma forma folgada como viviam antigamente. Vamos viver pelo Senhor. E a felicidade que a gente pode ter, que vem de Deus, o amor que vem de Deus, o alimento que vem de Deus, a saúde que Deus protege, o trabalho que a gente faz dentro de Deus. Quando a gente pensa nisso, eu posso ter tanta esperança. Em Camboja tem um dono de uma empresa. E ele estava fazendo tantos trabalhos, e um dos trabalhos que ele está fazendo é abrir uma escola. Ele quer abrir uma escola bem grande e alta na cidade. Eu acho que é uma escola assim, com uns 25 andares. E no último andar, ele deu o andar todo para a IYF usar do jeito que quiser. Aí o pastor Hachor, ele me contou isso. Aí ele falou, né, que todas as igrejas, as escolas do grupo dele, ele queria que eu palestrasse. Na Índia, no outono do ano passado, veio um ministro. Ele veio até a Tailândia para se encontrar comigo. Era um diretor de uma escola. Ele pediu para fazer o acampamento mundial lá onde ele é diretor. Ele falou que ia arcar com tudo, né? Tem dormitórios na nossa escola, tem também um auditório. Aí eu falei, vamos fazer esse acampamento mundial aí na Índia, nessa escola. Essa vez no acampamento mundial de Filipinas, o ministro da Educação, eles mandaram 500 professores para o nosso acampamento. E eles receberam a palestra e eles ficaram tão felizes com a palestra. Ele falou que queria ensinar esse mundo do coração na escola deles, queria que eu fizesse a palestra. Nossa, parece um sonho tudo isso. Então, andar de avião, tem que trocar de fuso horário. E desculpa, quando a gente tem culto de oração, eu cochilo. Tem vezes que eu estou cochilando até roncando. Aí eu acordo com o meu ronco. Aí quando eu olho para o lado, todo mundo está orando. Eu fico cansado. E os pastores, as missionárias, continuamente vêm conversar. Tem momentos que eu estou cansado. Mas Deus me deu um corpo saudável. Se eu calculasse a minha vida desse jeito, acho que eu vou viver até os 100 anos. Como é que vocês vão conseguir me aguentar até os meus 100 anos? Deus me dá esperança dentro da minha vida. Dentre os irmãos da nossa igreja,
está aumentando cada vez mais o número de irmãos que estão experimentando o sabor de pregar o evangelho. Mandando eles para viagem evangélica sem dinheiro. Pessoas que nunca fizeram isso. Pensam onde vão comer, pensam onde vão dormir, pensam como vão andar de ônibus, como não tem, somente olham para Deus. Olhando somente para Deus, eles podem experimentar a Deus, experimentando a Deus. Os seminaristas que foram para a viagem evangélica sem dinheiro, eles voltam com tanta felicidade, eles ficam tão agradecidos. Os missionários temporários que foram para a África, eles ficam tão felizes. Fazendo Good News Corps, os estudantes escutando a palavra, eles ficam tão felizes. Deus, dentro da nossa vida, a felicidade e a gratidão que a gente não tem nem como expressar é abundante dentro do nosso coração. Mas em Atos capítulo 5, dentro da igreja de Jerusalém, que era cheia do Espírito Santo, tinha pessoas que estavam em tentação, tinham pessoas também que estavam sendo arrastadas por Satanás, e também tinha Ananias e Safira. Pessoal, mesmo vendo Deus vivo trabalhando dentro da nossa igreja, Satanás continuamente está querendo criar Ananias dentro da nossa igreja, por isso ele continuamente está trabalhando e nos enganando. São pessoas pobres, coitadas. A gente canta: não há nada mais precioso do que o Senhor. Não tem nada mais precioso do que o Senhor Jesus. Se você guardar esse cântico no seu coração, então o mundo vai se tornar desprezível aos seus olhos. E assim, somente Jesus Cristo vai segurar o seu coração. Então, nenhum ouro, nenhum dinheiro, nenhuma posição vai ter maior lugar no seu coração. Assim a gente vai ficar feliz. Assim a gente vai ser abençoado. Esse Jesus está vivo dentro dos seus corações. Se vocês aceitarem não essa voz de Deus, mas a voz de Satanás, vamos vender essa terra, essa propriedade. Parece fé, mas não era fé. Vamos esconder. Vamos dar todo esse dinheiro. Mas se a gente tiver dificuldade, o que a gente vai fazer? Surgiu esse pensamento. Se passar dificuldade, passa. Se tiver que morrer, morre. Se perecer, pereci. Eu fui para Orissa, na Índia. E o pastor, de lá, ele comprou um terreno bem grande para a gente fazer a conferência. Eu acho que é maior do que a nossa igreja, assim, da nossa sala de culto. Eles levantaram um tijolo e falou que os hinduístas destruíram tudo. E de novo eles colocaram muros. Os hinduístas, eles colocaram uma madeira ali no meio, na frente da igreja, e falaram: aqui é terra hinduísta. Qualquer pessoa que se aproxima daqui vai morrer. Eles iam matar com uma foice ou com machado. Alguns anos atrás, 2.000 cristãos morreram em Orissa. Nem apareceu no jornal. Não noticiaram isso. Eu fui convidado para ir para a Índia e eu fui. Peguei um avião, fui para Delhi. E Delhi eu fui para acho que é Bangladesh. Né? E eu fui para 600 quilômetros para dentro. E assim eu tinha que ir para Orissa, né? Dentro da floresta.
E a gente tinha alugado um helicóptero. Mas naquele dia, quando eu desci em Bangladesh, o pastor Kim Soo-young veio. E a primeira coisa que ele falou: pastor, eu não sabia se eu não conseguia decidir se o senhor, que eu tinha que falar para o senhor vir ou não. Mas a primeira coisa que ele me falou: segundo, o helicóptero foi cancelado. O delegado da Índia, de Orissa, ele não queria deixar o senhor vir, por isso ele cancelou o helicóptero. Terceiro, ele estava com medo do terrorismo dos hinduístas, por isso eles conheciam o carro da igreja, então ele alugou um outro carro. Então cada coisa que ele me falava me deixava com medo. À tarde a gente pegou o carro, a gente foi até Orissa, dentro da floresta. A gente passou pela floresta. Às vezes falaram que passa tigre. De noite a gente viu, a gente foi e a gente não viu, mas de dia a gente passou pela floresta e eu vi um monte de macaco. Aí a gente entrou em Orissa. Dentro do meu coração veio o coração: ai, eu posso morrer. Ah, então eu posso morrer se eu for para Orissa. E dentro do meu coração não vende-se 2 passarinhos por um asse, mas nenhum deles vai cair no chão se Deus não permitir. Não são vós mais preciosos do que os passarinhos? Então, o que está escrito na Bíblia? Que no Antigo Testamento, 2 vale 1, 2 passarinhos vale por um asse, e no Novo Testamento 5 vale por 2. Então, um asse é 2 passarinhos. Então, quando você dá 2 asses, você ganha 5 passarinhos, ou seja, um é de graça, né? Então, mas não vai cair sem a permissão de Deus. Pessoal, não tenham medo. Se Deus fizer, não vai morrer. Se Deus não deixar o passarinho cair na terra, não vai cair. E nós? Deus está se responsabilizando por toda a vida de vocês. Porque vocês estão com medo, vocês estão sendo pessoas insensatas que estão sendo seguradas por Satanás. É aqui que os cristãos se corrompem. A gente chegou umas 10 horas da noite em Orissa. E naquele dia à noite, os irmãos, eles me deram um buquê de flor, depois tiraram de volta, porque estava tudo molhado a coroa de flor, porque estava na água para não ficar seco, né? Para não murchar. E estava gelado aquilo, ai, morri de frio. Aí no dia seguinte, até aí a polícia ficou de escolta. Até o último dia de conferência, eles escoltaram a nossa conferência. Eu fiquei tão agradecido para Deus. Ano passado, quando eu fui para a Costa do Marfim, o ministro falou para mim: ele é tão alto, tão bonitão. Ele me deixou 3 guarda-costas tão bonitões assim, e bem alto. Mas não esses guarda-costas, mas os anjos de Deus. Eu sou fraco, eu tenho defeito, eu não tenho fé várias vezes. Eu sou assim. Mas independente de eu fazer bem ou mal para Deus, Deus, ele me deu promessa e até o final ele sempre cumpriu essas promessas e me conduziu. Por isso eu posso agradecer. Agora eu já estou com o cabelo branco, eu já estou bem velhinho. Em qualquer momento que eu morrer, eu vou ter paz.
Quando eu me lembro do meu passado, quando eu estava em Daegu, quando eu estava em Padong, quando eu estava em Taechidong, em Gangnam, foram momentos de sonho. Mas Deus me ajudou em todos os momentos. Eu que não sei nada, Ele me deu esse evangelho. Quando eu passei esse evangelho para o coração das pessoas, Deus, quem sou eu que pregou esse evangelho? E as pessoas vão receber a salvação? O evangelho é mais precioso do que esse mundo inteiro e o Senhor deu esse evangelho para mim. Se o Senhor usasse os seus anjos, seria mais confortável, mas porque o Senhor nos amou. O Senhor depositou essa posição de pregar o evangelho para nós. Isso é tão gratificante, pessoal. É tão gratificante. É muito gratificante diante de Deus. Eu somente posso glorificar a Deus. Agora, dentro do meu coração, está mais próximo, os dias estão são maiores para eu ir para o céu do que eu viver nessa terra. Eu já vivi 70 anos e eu tenho esperança no céu e eu agradeço porque eu posso ir para o céu. Até eu correr e poder andar nessa terra, eu quero pregar o nome do Senhor. E assim eu tenho esperança e gratidão por isso. Quando eu fui fazer estudo bíblico no presídio de Suwon, o diretor de lá, ele escutou essa palavra e ele me colocou no lugar dele, me sentou ali. E eu estava esperando ali. E quando as pessoas se reuniam, tinha que ir. E esperando, ele brigou com os carcereiros. Carcereiros. Quem é que mandou ele vir aqui e sentar no meu lugar? Aí eu estava ali conversando com os presidiários. Cada um deles estavam dentro do sofrimento, estavam com um sofrimento no coração. Pessoas assim que tinham uma dor inexpressível. Eles expulsaram todo sofrimento, toda dor, toda angústia do coração e aceitaram a palavra de Deus. Assim, o rosto deles começou a ficar iluminado. Aumentando o número de presidiários que receberam a salvação, eles queriam receber o batismo. Mas os presidiários a gente não pode tirar para fora do presídio. Eu falei para o diretor, ele pegou um tanque bem grande de água e aqueceu aquela água. E eu fiz o batismo de cada pessoa ali. Pessoas que antigamente eram escravos de Satanás, cometeram pecado, assassinaram, cometeram pecados maus. Aquelas pessoas, mas foi tudo sepultado e dentro de Jesus Cristo, subindo na água, se tornando novas pessoas dentro de Jesus Cristo. Dessa vez, acabando a grande conferência, ultimamente, pessoas que receberam a salvação e não receberam batismo. A gente ainda não tem a data exata. Mas cada pessoa, antigamente eu era escravo de Satanás, mas dentro de Deus eu revivi como uma nova pessoa. Essa pessoa já não é mais escrava de Satanás, já não é mais antiga pessoa. Aquela antigo escravo de Satanás morreu e agora uma pessoa viva. Dentro de uma nova pessoa dentro de Deus, Deus nos deu essa nova vida. Isso é gratificante. Ananias e Safira. Essa Jerusalém tão agradável. Vivendo na igreja de Jerusalém, tão cheia do Espírito Santo, caíram dentro do seu pensamento.
aceitando o pensamento que Satanás colocou dentro deles. Pessoas que deviam conduzir muitas pessoas para o evangelho morreram. Lendo a Bíblia, sabe o que é interessante? Em Atos capítulo 5 está escrito o quê? Versículo 11. E se abreveia o grande temor a toda a igreja. A igreja que não teme a Deus. A gente tem que saber temer a Deus, a gente tem que saber agradecer a Deus. E assim, Ananias e Safira morrendo, aí no versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, e a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Pessoal, dentro do nosso coração, Ananias e Safira têm que ser expulsos. Se sobrar Ananias e Safira, pensamentos escuros dentro do nosso coração, aquilo que impede o pensamento, a palavra de Deus, sendo expulso Ananias e Safira do nosso coração, pode surgir um grande trabalho do Espírito Santo, hoje à noite, dentro dos seus corações. Se tiver pensamento que Satanás colocou, expulse. Que eu desejo que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar abundantemente dentro de vocês. Se vocês aceitarem o pensamento de Satanás dentro de vocês, então nosso coração vai ficar cheio do pensamento de Satanás. E assim como Ananias e Safira, a gente vai acabar de uma forma miserável. Isso dá medo. Pessoal, expulsem os pensamentos de Satanás e que vocês fiquem cheios da palavra de Jesus Cristo dentro de seus corações. Jesus Cristo vivo dentro de vocês. Todos os seus pensamentos vão ficar cheios da palavra de Deus. E não com os seus olhos, mas com os olhos de Deus. Não com os olhos de Satanás, mas com os olhos de Deus. Com o pensamento de Deus, com o coração de Deus, vocês vão poder viver a vida inteira. Eu espero que vocês sejam esse tipo de pessoa. Vamos orar. Santo Deus Pai, nós te agradecemos. Por causa do pecado, nós éramos pessoas que tínhamos que receber destruição, mas o Senhor nos salvou. E também o Senhor nos salvou do império das trevas da morte, de Satanás. Enquanto nós estamos dentro de Jesus Cristo, Satanás nos engana. Tem vezes que Satanás nos engana e fica no nosso coração. Que o Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, que nós possamos expulsar o pensamento de Satanás e que a palavra de Deus possa estar dentro de nós e que a palavra de Deus possa trabalhar fortemente através de nós. Nós realmente desejamos isso. Senhor, que o Senhor abençoe aos irmãos e que através dessa conferência que o Senhor possa conceder a sua graça. Que o seu trabalho, que possamos pregar o teu evangelho, que o Senhor possa trabalhar abundantemente através de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.